Antony Martial, vetado pelo Departamento Médico do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa noite de quarta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, quero pedir para vocês que começaram a nos assistir e já larga o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Acione o sininho para todos os vídeos e dá aquela moral, compartilhe os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é de graça. E vocês aqui ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos, meus queridos e minhas queridas. Então vamos lá? Bom, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde dessa quarta-feira, às 15 horas, no CT Ninho do Urubu, para iniciar os treinos às 15 horas e 30 minutos, com foco total no jogo contra o Bahia amanhã, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando, o Flamengo venceu lá na Fonte Nova por 1-0, então o Flamengo traz a vantagem do resultado. Se o Flamengo empatar aqui no Maracanã amanhã, vai para as quartas de final. Se o Flamengo perder por 1-0, vai para os pênaltis. E se perder de 2 gols ou mais, o Flamengo está eliminado. Então, vamos torcer para que o Flamengo consiga aí fazer uma boa partida e saia classificado. A expectativa é de 55 a 60 mil pessoas no Maracanã, torcendo. É isso aí, meus queridos. Maracanã lotado, lembrando que a torcida está organizando uma grande festa, teremos mosaico. Então, a galera que for para lá, os organizadores pediram para os torcedores chegarem cedo, não mexerem nas placas, não trocarem de lugar, para que seja um mosaico lindo, para servir de exemplo aí para as outras torcidas que tentam fazer mosaico e sempre fica furado. O do Flamengo nunca acontece isso, né? Bom, Pulgar e Guilherme Varela desfalcaram o Flamengo aí no último treino de hoje, antes do jogo contra o Bahia. Já Fabrício Bruno e Gerson vão para o jogo. Lembrando que Fabrício Bruno e Gerson, aí o Flamengo fretou um voo para trazê-los do Asunción, no Paraguai, para poderem aí estar presente do último treino, onde Tite vai escolher os 11 que iniciarão a partida. Olha só, Tite não pôde contar com Eric Pulgar e Guilherme Varela no último treino do Flamengo antes do jogo decisivo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Os dois estrangeiros estiveram em campo na terça-feira, ontem, da data FIFA, e ganharam folga nesta quarta-feira, dia 11, e se reapresentam no CT Ninho do Urubu amanhã. Então, o que vai acontecer? Amanhã eles serão reavaliados. Agora o volante chileno e o lateral uruguaio se reapresentam no CT amanhã, quinta-feira, dia do jogo, e serão reavaliados pela comissão técnica. Portanto, caso tenham condições, Eric Pulgar e Varela estarão na lista de relacionados do jogo para a decisão contra o Bahia no Maracanã. Então, receberam folga. Eles ontem jogaram 90 minutos cada um. Gerson já entrou no finalzinho do segundo tempo e o Fabrício Bruno ficou no banco de reservas. Então, essa é a situação de momento. Amanhã eu trago mais informações, arbitragem, prováveis escalações, como chega o Bahia, como chega o Flamengo para esse jogo. Lembrando que o Rogério Ceni, 13 jogos contra o Flamengo, não venceu nenhum, nem empate teve, perdeu todos. Então, agora mudando aqui de assunto, né? Pedro que se lesionou aí, e o Pedro escolheu ser operado pelo mesmo médico que o tratou em 2018. Lembrando que ele sofreu o mesmo tipo de lesão em 2018, quando ele jogava pelo Fluminense. O jogador Pedro, de 27 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão parecida com a que sofreu em 2018, quando defendia o Fluminense e também estava convocado para defender o Brasil. Para a realização da cirurgia, o atleta do Flamengo escolheu o mesmo médico que o operou há 6 anos atrás. De acordo com informações do GE, o médico Luiz Antônio Vieira Martins será responsável pela cirurgia de Pedro, que deve desfalcar o Flamengo por no mínimo 6 meses. Em 2018, o atacante lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além do menisco, também precisando passar por uma correção. Então, desejo Pedro sorte, né? O que acontece? O joelho do Pedro ainda está inchado. Depois que esse edema diminuir, depois que o joelho dele desinchar, será marcado a data da cirurgia. Beleza? Essa é a informação aí sobre Pedro. Sobre substitutos de Pedro, foi falado muito aí sobre Antony Martial, tá?
O GE veio trazendo essa informação, Fabrício Romano veio trazendo essa informação, só que eu fiz um levantamento e Antony Martial foi vetado pelo departamento médico do Flamengo devido ao excesso de lesões. Eu trouxe no vídeo de quinta ou sexta-feira passada, gente, Martial não vai vir, gente, Martial não vai vir. Aí eu vim trazendo as informações, né, que estavam sendo vinculadas, né, que Martial já tinha aceitado jogar no Flamengo, que pediu 3 anos de contrato, que queria 2 milhões de salário, mas o departamento médico vetou. Lembrando que a última partida do atleta foi pelo Manchester United em dezembro de 2023. De lá para cá o atleta não atuou mais. Nas últimas 4 temporadas do atleta no Manchester, o que acontece? Ele ficou 92 jogos em inatividade por conta de lesões. Ou seja, de 4 temporadas, como eu falei no vídeo da manhã, 1 temporada e meia ele ficou ausente por conta de lesão. Então o Flamengo decidiu, né, mediante a orientação do departamento médico, não contratar o jogador. Então não vem agora para 2024, não vem para 2025. Lembrando que ele não teria como ser inscrito na Libertadores da América, né? Na Copa do Brasil já tem também os jogadores para jogar. Ele poderia atuar sim no Campeonato Brasileiro, mas teria que ser inscrito até o dia 13, né? E no caso é depois de amanhã. Então, Antony Martial não vem. Se vocês verem alguma vinculação, Antony Martial no Flamengo, Antony Martial aceitou, o Flamengo está perto de fechar com o Antony Martial, é caô. É caô. Eu também estava sendo enganado, mas fiz o levantamento e essa situação. Assim como vocês, eu não gosto de ser enganado. Eu sou flamenguista. Eu quero saber a verdade sobre o meu time, né? O pessoal está muito preocupado em ganhar like, ganhar curtida, ganhar visualizações. Não estão preocupados em manter os torcedores rubro-negros informados de verdade. Então, seguindo aqui, né? Gávea recebe evento religioso antes da decisão da Copa do Brasil. Falei para vocês, o Flamengo está precisando de oração, precisando de reza, sal grosso, qualquer coisa. Porque não é normal a quantidade de lesões que o Flamengo está tendo nessa temporada de 2024. Olha só, a Gávea, sede social do Flamengo, recebeu um culto evangélico no início da tarde dessa quarta-feira. O evento religioso autorizado pelo presidente Rodolfo Landim tem o intuito de afastar os problemas médicos do elenco rubro-negro, além de prosperar bons resultados nesta reta final de temporada. A iniciativa partiu de Carlos Peruano, conselheiro e sócio proprietário do Flamengo. Ele, aliás, já foi candidato anteriormente à presidência do clube do Flamengo. Eu trouxe isso aqui para vocês também, ó. Recentemente, Zico também abordou o momento do rubro-negro, principalmente acerca do número de lesões. Assim, o Galinho citou que uma visita a São Judas Tadeu, que é o padroeiro do clube, faria bem. Então, é isso aí. O Flamengo teve lá um culto na Gávea. Espero que o Espírito Santo de Deus paire ali sobre o Ninho do Urubu, paire sobre a Gávea e que os nossos jogadores não sejam mais lesionados, né? Então, mudando aqui de assunto, Flamengo não chega a um acordo com o Martial e as negociações serão encerradas. Apesar disso, segundo o GE, internamente a busca pelo final feliz perdeu força no Flamengo. É aquilo que eu falei, importante frisar que no momento o Flamengo avalia a situação física de Martial, isso porque o jogador não atua numa partida oficial desde dezembro de 2023, já falei sobre isso, é só para vocês terem ciência de que realmente o atleta não vem, né? Então, presidente do Botafogo critica pedido de fair play financeiro do Flamengo. Eu nem sabia que o Botafogo tinha presidente, gente. Pensei que era só ali o John Textor, que só a cara dele que aparece, ó. Durcésio Melo, presidente do Flamengo, ironizou o pedido do Flamengo e de outros clubes pela adoção do fair play financeiro no Brasil. Ele destacou que o Flamengo tem recebido 100 milhões a mais por ano em direitos de transmissão, totalizando aí 1,5 bilhão nos últimos 15 anos. Cara, o Flamengo tem o maior número de torcida do Brasil, né? Então, assim, o direito de transmissão é de acordo com a quantidade de pessoas assistindo. Né? Tem aí o pay-per-view, tem as TV por assinatura, eles não conseguem, não querem aceitar isso. Tem uma torcida que cabe num fusquinha, meu irmão, e ainda sobra espaço, aí quer se equiparar ao Flamengo. Melo ainda questionou a credibilidade do Flamengo em falar sobre fair play financeiro após a derrota de 4-1. Calma aí.
Ganhei o título 4-1, de vencer o Flamengo por 4-1 no Campeonato Brasileiro, é isso? Ah, dá para entender, né? Um clube que está quase 30 anos sem ganhar um título de expressão. E no ano passado, no ano de 2023, proporcionou a maior pipocada do futebol mundial, tem que comemorar mesmo a vitória sobre o Flamengo de 4-1 como se fosse um título, né? Ele falou aqui, a derrota de 4-1 e a contratação de jogadores com altos salários como Alexandre Michael, ainda comprou o terreno onde vai ser construído o estádio à vista. Mas o que o Flamengo está fazendo é de acordo com o seu faturamento. Ele não está extrapolando o seu faturamento. Ele não está gastando mais daquilo que ele está recebendo. Ah, pelo amor de Deus, Melo. Eu nem sabia que o Botafogo tinha presidente, né? Mas tudo bem. Vamos lá, Melo. Preste atenção. Flamengo é eleito o maior clube do Brasil. A revista inglesa 442, né, elegeu os maiores clubes do futebol brasileiro. E o Flamengo é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil e com a maior torcida do mundo. Ficou na primeira colocação do ranking à frente de Corinthians e São Paulo, que fecham o top 3. Vou trazer aqui para vocês o top 5. Flamengo é o primeiro. Segundo é o Corinthians. Terceiro, São Paulo. Quarto, Palmeiras. E o quinto, Santos. A revista colocou o Flamengo como o clube com a torcida mais popular do Brasil, com 20% da população brasileira nos 4 cantos do Brasil. Além disso, destacou o maior ídolo da história rubro-negra, Zico, e também a Gávea como o berço de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Como mencionado, Corinthians e São Paulo fecham o top 3 do ranking, entre os maiores clubes do Brasil. Palmeiras e Santos se encontram na 4ª e na 5ª posição da lista, respectivamente. Ou seja, o Flamengo é o único carioca presente entre os 5 principais times do país. O único carioca. Onde estão os cariocas? Vou trazer aqui. O Vasco apareceu em 12ª colocação do ranking. Já o Fluminense, apesar de ser o atual campeão da Libertadores, está em 23º. E o Botafogo, Melo, líder do Campeonato Brasileiro, é o pior colocado entre os cariocas, ficando em 26º. Por isso que o Flamengo recebe mais de direito de transmissão. Ou quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Eu desenho. Porque é irritante, né? É irritante. Cadê o meu nariz de palhaço aqui? Aqui, ó, pra você, Melo, ó. Ficou preso aqui, gente. Vai atrasar meu vídeo, mas eu vou fazer aqui, Melo, pra você, ó. Para com isso, palhaço. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre mercado, né? O Flamengo foi um dos clubes procurados pelo staff de Sérgio Ramos para conversar sobre uma possível transferência. Além do Flamengo, houve conversas com Corinthians, Vasco e Botafogo. Porém, o Mengão não abriu negociações pelo zagueiro devido ao tamanho do investimento que seria desnecessário para fechar a contratação. Ou seja, o Flamengo não precisa, né? O zagueiro campeão mundial, Sérgio Ramos, está sem clube desde que finalizou seu contrato com o Sevilha da Espanha. Na ocasião, o jogador tinha um salário anual de 2.300.000 euros, equivalente aí a 1.100.000 por mês. Porém, para jogar no Brasil, os valores pedidos pelo espanhol eram ainda mais altos. Desse modo, o Flamengo recusou prontamente o negócio. A informação aí é do UOL. Beleza? Então, vamos mudar aqui de assunto. O Flamengo pode levar 175.000 torcedores nos próximos 3 jogos no Maracanã. O Flamengo joga agora contra o Bahia, depois contra o Vasco da Gama, depois contra o Peñarol. Logo no primeiro jogo da sequência, o Flamengo entra em campo em busca da vaga na semifinal da Copa do Brasil, porque o Mengão encara o Bahia em partida de volta das quartas de final. Dessa forma, 60.000 torcedores devem marcar presença no Maracanã às 21h45. Meus queridos. Aí, Melo, por quê? O Flamengo recebe mais de transmissão. Todavia, a rivalidade de Flamengo e Vasco comanda o segundo jogo da série rubro-negra no Maracanã. O Clássico Carioca está marcado para as 18h30 do domingo, dia 15, pela 26ª rodada do Brasileirão. Portanto, a expectativa é de 55.000 torcedores no estádio. E para fechar a sequência com chave de ouro, o terceiro jogo abre as quartas de final do Flamengo na Libertadores, porque o Mengão enfrenta o Peñarol em partida de ida no dia 19, às 19h. Com isso, a expectativa é de um público superior a 60.000 torcedores. Aí depois vem o presidente do Botafogo,
né? Como torna a repetir, é um espanto para mim. Eu não sabia que o Botafogo tinha presidente, né? É o Durcésio Melo, né? É por causa disso que o Flamengo recebe mais dinheiro de transmissão. É por causa disso, por causa da sua torcida, por causa da sua força, por causa do seu tamanho, por causa da sua grandeza. É isso aí. Se for chorar, manda áudio. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, Durcício Melo.